Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. A gente ficou famoso nesse fim de semana. Ficamos. A história da paçoca. A internet paçoca. Amou a história da paçoca. Eu acho que a internet amou quando descobriu que a paçoca não vai ser tarifada. O que fez sucesso, na verdade, foi que as pessoas respiraram aliviadas e pensaram: meu Deus, a tarifa não vai subir de preço, não vai desaparecer do mercado, vai ter... A tarifa não, a paçoca. A paçoca é nossa, ninguém tira ela da gente. Thaís, em que pé estão essas conversas? A gente está indo para um mundo em que... Para um mundo não, para um momento em que a conversa ela é mais técnica e econômica, ou ela é política, ou dá para separar essas coisas? Naka, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa é uma nova realidade, isso que está aqui escrito aqui para indicar o tema da nossa conversa hoje aqui na abertura de mercado. Política e tarifa, me parece que vão ficar cada vez mais inseparáveis, né? É uma situação nova. Elas sempre andaram um pouco juntas, elas sempre se cruzaram, porque os interesses de cada país, na hora que defendem os seus negócios, o seu comércio, é óbvio que passa pela política, né? Passa pela política de quem está no comando, de uma leitura de conjuntura, de um diagnóstico sobre quem é o melhor parceiro comercial para o país, dada uma característica, um perfil XPTO. Então, a política ela sempre permeou as decisões. Mas, nesses últimos 30 anos, a economia liderava esse processo. Que economia? O preço, o custo, a competitividade, o saldo final, afinal de contas, a superávit, a déficit, afinal de contas, esse preço está bem formado ou não está bem formado. Essa lógica parece que se perdeu. O que a gente descobriu nas últimas semanas? Não adianta falar para o governo americano que nós temos superávit, que eles é que vão ficar... Aliás, a apuração, inclusive, do Lorival Santana, que passou a semana em Washington, ele dizia, olha, quanto mais os empresários que vieram ao Brasil e conversaram com os lobistas, com aqueles que podem realmente intermediar uma conversa com a Casa Branca, avisaram, não vem com essa de dizer que para os Estados Unidos é pior. Isso é um problema dos Estados Unidos. Vocês têm que oferecer um argumento que seja bom para os Estados Unidos e não que indique o que é ruim para eles. Isso é política pura. Isso não tem nada de lógica econômica. Porque isso deveria... Se essa preocupação do aumento de custo para os americanos não está na premissa da decisão, é o Brasil que vai lá dizer que a premissa está errada? É infrutífero. É óbvio que, assim, está errado. A gente pode dizer, mas está errado, não faz sentido. Realmente, está errado, não faz sentido. A gente ainda não viu os efeitos disso acontecer, mas isso vai chegar. A minha percepção, Naka, é que os países, em geral, e o Brasil não vai ficar fora dessa, vão ter que desenvolver estratégias e mecanismos, é um aprendizado mesmo. Se a política toma um lugar, e no caso do Brasil, né, muito mais distante da lógica econômica, qual é a ferramenta política que o Brasil vai usar para ter o melhor resultado para o Brasil? O enfrentamento dificilmente vai dar certo, a lógica econômica já não fala sozinha, o fato da gente ter déficit, o fato... o vice-presidente Geraldo Alckmin, agora, na coletiva que deu agora há pouco, disse assim, dos 10 produtos mais exportados dos Estados Unidos para o Brasil, 8 pagam tarifa zero. Essa planilha não faz diferença para eles, né? Então, é chegado o momento em que, se a política lidera o debate, e não só o debate, mas o embate, é sobre ela que a gente tem que conversar, é a partir dela que o Brasil, tanto o setor público quanto o setor privado, precisam se aprimorar. E, Thaís, nessa negociação, porque aí é uma negociação clássica, né? Entre dois indivíduos, dois países, dois interesses distintos e que tentam chegar a um ponto comum. O que o Brasil, como parte dessa negociação,
tem a oferecer? São os minerais críticos, minerais raros? É uma eventual abertura do nosso mercado? São investimentos e compras prometidas de produtos americanos ou investimentos naquele mercado? O que nós temos? A gente tem cartas para mostrar nessa mesa? A gente tem cartas. O tamanho do mercado consumidor no Brasil continua sendo uma carta importante, né? O Brasil não é um país com cacife e caixa para fazer grandes investimentos como o Japão anunciou, a União Europeia, né? Nós não temos dezenas de bilhões de dólares. Existe um pipeline aí, existe já um roteiro esperado de investimentos de mais de 7 bilhões de dólares por essas que são as maiores companhias. Tem uma companhia de equipamento elétrico, companhia de aviação, como a própria Embraer, proteína animal, aço, celulose, quer dizer, já há uma boa gama de investimentos, né? Mas enquanto a União Europeia fecha um fundo de 750 bilhões de dólares, a gente está falando aqui de 7 bilhões de dólares, mas tudo bem, faz parte, compõe o tamanho da economia brasileira, né? O Brasil tem os minerais raros, sim, mas não é assim, abre a fronteira e vai explorar, né? O que vai trazer mais riqueza para o Brasil? É tirar o mineral e vender? Ou é tirar um mineral e trabalhá-lo aqui, refiná-lo e tal, né? Isso leva entre 10 e 15 anos para um projeto de refinamento de minerais e terras raras ficar pronto. Então, qualquer que seja a estratégia que o Brasil adotar, eu acho que de saída, Anaca, o mercado consumidor brasileiro ainda é uma grande carta que o Brasil tem para oferecer para os Estados Unidos, que tem na composição das empresas que atuam aqui varejo, serviços, e isso está super ligado com o mercado consumidor. Então, se varejo, serviços podem tirar proveito deste mercado consumidor do Brasil, um país que, olhando para pares emergentes, está minimamente organizado, a macroeconomia, mas tem um problema fiscal, tem um juro muito alto. Sim, minha gente, eu sei, estou pensando aqui, esticando a linha do tempo, pensando aqui do ponto de vista estratégico. O mercado consumidor brasileiro sempre foi um atrativo e os nossos entraves aqui eram muito mais locais, né? Continuam sendo. Sistema tributário, custo Brasil e tudo mais. Mas ainda assim continua sendo um ativo importante. Então, é preciso separar nessa pauta aquilo que é de médio e longo prazo, que tem que ser pensado estrategicamente e sempre com a premissa de que onde o Brasil ganha mais. Sim, sim. Porque, veja, Anaca, essa resposta, agora eu acho interessante porque eu fico vendo os ministros do governo Lula e tal, nesse terceiro mandato, né, o PT com terceiro mandato do Lula, quarto mandato do Partido dos Trabalhadores, quase né, 4,5, né, exato, defendendo o multilateralismo. Hoje mesmo, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, dizendo assim, você é bom numa coisa, eu compro de você. Eu sou bom numa coisa, eu vendo para você. O Brasil ficou de fora dessa troca. Nesse boom da globalização que nós perdemos, nós ficamos de fora desta troca, deste ganho desta troca de eficiência. A gente quis fazer indústria naval aqui, a gente protegeu uma série de setores aqui, né? Conteúdo nacional. Sim, telecomunicações. Né? Por que a gente passou 30 anos tendo acesso a produto e a consumo lá fora muito mais barato do que no Brasil? Então, com essa pergunta que eu fiz há pouco, como é que o Brasil ganha mais? No passado recente, a gente formulou mal essa pergunta e a resposta a ela também foi equivocada, tanto que ficamos de fora das grandes cadeias globais de valor, né? O Brasil participa pouquíssimo das grandes cadeias globais de valor, porque nessa troca no que eu sou bom eu coloco e no que você é bom você tira, o Brasil não participou, né? Pelo contrário, se fechou. Então agora é o momento de repensar isso. E aí vale para o caso da energia, para o caso dos minerais raros, mesmo para trocas de serviços e de mercado consumidor. E dá para esperar que um governo como o atual, Thaís, vá abrir a economia brasileira
para, por exemplo, produtos e serviços americanos, porque a esquerda não gosta, filosoficamente falando, de abertura de mercado, né? Não gosta de abrir seu mercado para outros países, especialmente pensando que a gente está falando dos Estados Unidos da América. E, ao mesmo tempo, de maneira muito curiosa, na semana passada, a gente viu o CEO da Gerdau dizendo que vai reduzir o pipeline de investimentos no Brasil, porque este governo, Lula, não protegeu a indústria siderúrgica dos itens chineses. É uma dualidade interessante, mas que, ao mesmo tempo, não dá para esperar uma abertura de mercado para os americanos partindo deste governo, né? Então, mas você vê que o posicionamento da Gerdau é um posicionamento interessante, é um paradoxo, porque o que os industriais apontam é que a China, e isso é o que o mundo inteiro aponta, a União Europeia, os Estados Unidos e tal, é uma concorrência desleal. Né? E falta equilíbrio nessa relação. É por isso que o mundo está gritando contra a China, não é por outra razão, né? Mas ainda assim, esse é o momento que a gente está chegando. Então, o Brasil corre o risco de perder mais investimentos, ou porque protegeu de forma errada, ou porque não abriu na hora certa. Acho que a resposta tem que estar nas duas pontas, né? Ideologicamente, do ponto de vista da ideologia do governo, do Partido dos Trabalhadores, a abertura econômica nunca fez parte de projetos, né? O PT nunca teve abertura econômica comercial do país como um projeto. Talvez, diante dessa nova configuração, o Brasil seja obrigado a fazer. E o próprio presidente Lula passou a adotar esse discurso. Né? Quando ele fala da União Europeia, por exemplo, é nesse tom. Né? Exatamente. Então, assim, pode ser um pouco tarde, mas não totalmente tarde, porque a configuração mudou. Já é tarde para a configuração passada, mas não pode ser tarde para essa nova configuração. E veja, os países mais ricos, o Japão, a própria União Europeia e mesmo os emergentes da Ásia e tudo, estão tendo que aceitar que os Estados Unidos não tenham nenhuma barreira para entrar nos seus países. Essa é uma negociação que está existindo, assim, né? Olha, eu vou cobrar uma tarifa que é 5, 6 vezes a mais do que eu cobrava e vocês não vão cobrar nenhuma de mim. Essa é a base do jogo de Donald Trump. É brutal. É brutal. Eu não sei em que pé a negociação do Brasil vai se dar nesse sentido, mas o que os americanos querem é exatamente isso, sem barreira completamente. E esse mundo não existe. Não existe um mundo sem barreira, existe um mundo em que estrategicamente as barreiras são impostas e o mundo inteiro tem barreira. Ninguém aqui está dizendo que não é para ter, é óbvio que precisa ter, mas ao Brasil faltou uma visão estratégica de abertura ao longo dos últimos 20, 25 anos. Né? Então, agora, a brutalidade me parece maior do que foi no passado. Então, exige ainda mais habilidade política, ainda mais habilidade estratégica, para, numa briga que a gente ficou de fora há tanto tempo, a gente chegue agora mais preparado para brigar. E, Thaís, em 30 segundos, assim, só para a gente terminar, nesse fim de semana aconteceu aquilo que você disse há uns 10 dias. Ah, jura? O Brasil está caindo no colo da China, porque em pleno sábado a China anunciou que quase 200 empresas brasileiras vão poder exportar café e mais umas 30 vão poder exportar gergelim. Estamos caindo no colo da China. Então, mas não foi nenhuma coisa, né? Não tem nenhuma bola de cristal, parecia ser exatamente esse o caminho, né? Assim, não dá para a gente escapar de um leão e cair na boca de outro. Thaís Herédia, essa sim, a nossa leona. Aqui, nesse terreno aqui, ninguém chega. Eu protejo todo mundo com unhas e dentes. Thaís, até amanhã. Até amanhã.